Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaque Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre astrologia, sobre espiritualidade e sobre autoconhecimento. Nesse vídeo eu quero falar sobre a entrada de Júpiter em Câncer. Sim, já fiz no vídeo aqui falando que 2025 seria o ano de Júpiter, é ele que senta no trono desse ano, porém ele faz um movimento astrológico que a gente denomina de mudança de ciclo e fica um ano visitando ali uma constelação. E o signo da vez, o anfitrião de Júpiter agora é Câncer. Eu quero contar aqui para vocês como que a gente pode crescer neste momento, como que a espiritualidade quer nos ajudar neste período também, com toda a minha bagagem com a astrologia e também com o autoconhecimento, com as terapias e trazendo aqui para vocês bastante insights para que a gente aprenda e aproveite ao máximo esse trânsito. Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar. Então, dentro dele cabe exatamente 1.321 terras dentro dele. Ou se a gente pegar todos os planetas do sistema solar e colocar dentro de Júpiter, cabe e ainda sobra espaço. Então, ele é grandão para astronomia e para astrologia também. Para astrologia, ele vai representar o crescimento. Então, o Júpiter em nossos mapas, em ciclos de Júpiter, as coisas crescem, elas expandem. Ele traz o arquétipo da prosperidade e também da abundância. Então, Júpiter, ele é um planeta de muita sorte, de expansão, de muita fé e de aprendizados. Ou seja, todos os anos, quando ele visita um signo, ele traz ali todos os aprendizados daquele signo. Então, 2024, 2025, lá na metade de 2024, ele entrou em Gêmeos. E ele trouxe para nós muita facilidade no conhecimento, nas tecnologias, na forma que a gente se comunica, nas transações, viagens, estudos. Quantas pessoas não buscaram estudar novos cursos ou começar novos projetos que vêm desse campo geminiano como uma ideia, como um insight. E aí agora ele entra em Câncer, e Câncer ele é um signo do elemento da água. Então, a astrologia ela é dividida em 4 signos. De 4 elementos, na verdade. Então a gente tem o elemento fogo, a água, a terra e o ar. A água vai representar as emoções. E Câncer, ele é um signo cardinal da água. Ele é o primeiro signo que traz para nós a emoção, o sentimento, o sentir em si. Então Câncer, ele carrega em si a sua sensibilidade. O arquétipo de Câncer, ele representa a mãe, o maternar, o cuidar. Então, a gente tem ali um arquétipo sendo agora tocado, sendo anfitrião de Júpiter, que é Câncer. E Júpiter em Câncer, ele é um posicionamento muito favorável, um Júpiter exaltado, ele se sente muito bem nas águas de Câncer. Então, ele vai fazer crescer todo o aspecto emocional, a nossa intuição cresce, o nosso contato até com o maternar. Então, sim, é um período onde a gente pode ver muitas mulheres e muitas famílias recepcionando bebês. Então, gestação, casamento, festividades, sim, é um período muito fértil. Se você está planejando ter filhos, esse é um período excelente. Ou se você está lidando com essas questões de adoção e tudo mais, esse período de Júpiter em Câncer tende a facilitar isso. E Câncer representa a família, a casa, né, a vida doméstica. Então, um bom período para você mudar de casa, fazer mudanças dentro do lar, ou literalmente você mudar para outro país, alugar o seu imóvel, caso você tenha. O mercado imobiliário tende a ter muito movimento nesse período de Júpiter em Câncer, além de questões envolvendo curas. Câncer, primeiro elemento da água. A gente está falando da cura emocional. Então, médicos, pediatras, terapeutas, enfermeiros, pessoas que têm como a sua profissão proteger, cuidar, tendem a ser beneficiados nesse período de Júpiter em Câncer. Mas, o que é importante a gente entender? Júpiter, ele traz para nós também um aspecto de exagero. Se tudo que ele toca, ele expande, tudo que é em excesso também pode fazer mal. É onde a gente tem que ter limite, tem que ter controle. E o controle é representado por Saturno. Então, Júpiter, ele toca, ele expande, ele exagera. Saturno contém, restringe, ele castra.
E aí Júpiter, tudo que ele tocar ele vai expandir, mas ele pode exagerar. E existem alguns exageros que a gente tem que ficar atento, porque Júpiter ele vai tocar. Por exemplo, Câncer é o segundo elemento da água. E a gente pode ter sim um aumento das chuvas, das águas, da própria maré. Assuntos relacionados a isso a gente pode ver no nosso país, ou onde você estiver me assistindo a partir de agora. Júpiter em Câncer ele vai tocar. Outra coisa importante é que Câncer ele representa Gaia, uma grande mãe espiritual. Então a Terra em si vai chacoalhar neste período. Então terremotos podem ser mais fortes, movimentos, os flashes solares, a gente está recebendo massas coronais do nosso Sol neste momento. Basta você dar um Google que você vai entender. Muitos lugares tendo terremotos e muitos vulcões entrando em erupção, porque Gaia é feminina, a Terra é feminina. Então Júpiter em Câncer, ele traz a palco, ele traz o movimento da Terra forte. Era para ser só um terremoto de escala 2.3, de repente vira um terremoto 7.1, tudo é muito grande, tudo é muito exagerado. É um período onde os problemas emocionais, mesmo que você não saiba desses problemas, eles podem crescer. E eles normalmente demonstram em sinais. Então tem pessoas que têm muitos problemas emocionais. Eu já tive problemas emocionais onde eu só me observei através da terapia e do autoconhecimento. E que Júpiter, ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar o quê? Inteligência emocional. Ele quer que você lide com as suas emoções. Para que você saia da zona de conforto também. Para que você olhe para os seus aspectos emocionais que impedem o seu crescimento. É muito interessante porque Câncer, ele é representado pelo caranguejo. E o caranguejo, ele anda de lado. E ele troca de casca, né, a sua casa, o seu casulo, quando ele se sente seguro emocionalmente. Porque o caranguejo em si, ele é mole, ele é vulnerável. Então, existe muita vulnerabilidade em Júpiter em Câncer, existe muita sensibilidade e um período onde a gente vai se deparar com a vida jogando a gente para o movimento de cresça, de saia da zona de conforto, do amadureça, porque senão, quando o caranguejo ele se fecha na sua concha, ele fecha as suas garrinhas, né? Ele fecha ali e ele se sente ameaçado, muitas vezes ele se recolhe e nunca mais sai dali. É quando você conhece um canceriano, alguém que tem um lado muito sensível, você toca num ponto sensível da pessoa e essa pessoa ela se fecha, ou pior, ela pode te atacar. É quando o caranguejo ele ataca, ele pinça, ele belisca, ele entra num modo de ataque. Então, esse período de Júpiter em Câncer, ele pode exagerar muitos problemas emocionais em nós e nas pessoas ao nosso redor. Pessoas que já são emocionalmente instáveis. Então, se você tem dificuldade de manter bons relacionamentos, aquelas pessoas que têm problema em ter bons relacionamentos com amigos, família, enfim, dificuldade de ter relacionamentos saudáveis. Então, uma pessoa que tem altos e baixos. Quando a pessoa ela tá bem, tudo flui, mas quando ela não tá bem, ela se isola. Ela para de falar, ela se recolhe. Isso é Júpiter em Câncer. Então a gente pode ver um movimento de pessoas se recolhendo, se fechando no seu canto. É um período que a gente pode ver muita mudança de temperamento, muita oscilação de humor. E existe pessoas que têm a tendência de se afastar demais, cria um ciclo de abandono. Eu falo com você quando eu preciso de você e depois eu deixo você, eu não me preocupo com o outro. Eu não crio um vínculo emocional, que é o que Câncer pede. E existem pessoas que criam dependência emocional. Eu crio um vínculo tão forte contigo que eu dependo de ti. Então, essas temáticas de dependência emocional, de temperamentos, de uma pessoa que oscilam muito emocionalmente, vai ser palco de Júpiter em Câncer. Então, se você é psicólogo, terapeuta, prepare-se para receber muitas pessoas pedindo ajuda, porque sim, vai tocar, vai exagerar, vai tocar na pessoa, em nós aqui, meros mortais, um lado muito sensível nosso, vulnerável, o feminino, ele é o yin. E Câncer é esse yin, é as minhas emoções ocultas, coisas que eu nem sinto, mas que estão aqui dentro de mim. Então é muito comum de uma pessoa que se coloca no papel de vítima se sentir incompreendida. É aquela pessoa que fala assim, ai, ninguém me entende. Ai, você que me feriu, você que me irritou, por isso que eu gritei e agredi você, porque você que me irritou. Ou seja, emocionalmente imatura. E Júpiter em Câncer, ele quer que você se permita o autoconhecimento. Você se pergunta assim, ok, mas quando é que meu humor ele muda?
Quais são os meus gatilhos? Então é um período excelente para a gente se investigar. Uma outra coisa importante de entender é que Júpiter em Câncer, ele pode aumentar os comportamentos autossabotadores. Sim, então, pessoas que têm medo de falhar, principalmente quando tem boas oportunidades, né? Ou pessoas que têm medo de não ser boas o suficientes e aí procrastina as coisas. Ou procrastina responsabilidades que são muito importantes. Por quê? Porque emocionalmente são inseguras. Então, Júpiter em Câncer, ele traz a oportunidade, a sorte, nos ajudando a gente entender o nosso valor. A gente é criado numa sociedade que diz que o nosso valor está nos resultados. E Júpiter em Câncer fala assim, o seu valor não está nos resultados, está em quem você é. Saiba o seu valor. Isso é Júpiter em Câncer, trazendo essa sorte para nós, trazendo esse conhecimento. E assim, errar faz parte do crescimento. E o fracassar é para quem não tenta. Então permita-se ser vulnerável, permita-se se arriscar, permita-se tentar. Deixa que a sorte e as bênçãos de Júpiter abram os caminhos da sua vida. Porém, esses caminhos começam onde? No coração. E é importante dizer que todo tipo de comportamento compulsivo tende a aumentar nesse período de Júpiter em Câncer. Todo o uso excessivo de algo, então, por exemplo, excesso de comida, excesso de bebida, do próprio álcool, de compras, excesso de redes sociais, é uma forma de você esconder um vazio. É a forma de você tentar preencher com coisas externas um vazio que é emocional, ou tentar aliviar um desconforto emocional. Então, esse desconforto emocional que você possa estar carregando há um tempo, esse Júpiter em Câncer, ele pode aumentar. Ele vai aumentar, ele vai arrancar a casca da sua ferida. E a gente vai ver muitas pessoas nesse nível, mais sensíveis. E, assim, até a sensibilidade emocional delas, ela vai estar mais à flor da pele. Nós estaremos mais à flor da pele nesse período. E pessoas que têm capacidade de ficarem sozinhas, pessoas que não gostam de ficar em silêncio, que sempre está buscando uma distração, porque tem medo do tédio, tem medo do silêncio, tem medo do escuro. E esse tédio por trás fala de sentimentos mal resolvidos. Então eu evito sentir através de uma distração mental. Eu evito encarar uma dor, então eu vou me distrair. Eu vou me preencher com outra coisa que me dá prazer. A busca pelo prazer fica inexcessivo. Então, esse é um período delicado? Sim. Então a gente tem que ter olhos e ouvidos bem atentos para nós. Como eu estou cuidando da minha alimentação? Como que eu estou me nutrindo? Isso é Câncer. Como que eu estou cuidando da minha saúde física? Qual é o tempo da minha rotina que eu me dedico à minha saúde emocional? Qual é o tempo da minha rotina que eu me dedico à minha espiritualidade? Júpiter em Câncer, ele traz uma oportunidade imensa para que a gente coloque esse espaço de cura emocional dentro de nós. Isso é muito lindo, isso é para se aproveitar. Esse Júpiter em Câncer, ele entrou no dia 9 de junho de 2025, fica até 30 de junho de 2026. Então temos aí um ano de muito crescimento, de muita expansão e de muito autoconhecimento. Então, o que a gente precisa aprender, né, para concluir tudo isso? Você se perguntar, onde eu preciso crescer neste ano? Onde eu preciso crescer emocionalmente? E a gente só evolui, a gente só cresce aos olhos da espiritualidade quando a gente aprende a cuidar de nós mesmos e quando cuidamos dos outros. Então a vida vai colocar a gente, a própria espiritualidade, através de Júpiter em Câncer, vai nos colocar num lugar de ajudar pessoas. Mas primeiro você vai ter que cuidar de você. Isso é evoluir espiritualmente. Autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas emoções, eu sou responsável pelos meus sentimentos. Quando eu tô bem comigo, eu consigo ajudar os outros. Então, o Júpiter em Câncer, ele fala, cuide de você. A evolução espiritual é pra dentro. Não adianta você ajudar muitas pessoas, mas você tá infeliz, você tá depressiva. Isso não é ser nobre, isso não é ser uma pessoa evoluída e transcender e se iluminar. Não, porque você não ajudou a si mesmo. Então, o que partiu de dentro de você não foi verdadeiro, não foi genuíno. Júpiter em Câncer, ele toca nesses pontos.
Vai ser um período de muita emoção, de muita intuição. Dê espaço para suas ideias. Não julgue. Crie coisas novas. Fertilize essas novas sementes, que é Câncer. Câncer é o maternar. A mulher, ela dá à luz. Então dê à luz a novos projetos, dê à luz a coisas boas. É um novo trabalho, é um novo relacionamento, é uma nova casa, é um novo país, é uma nova forma de trabalhar. Às vezes você trabalha do mesmo jeito, mas você quer fazer de forma diferente. Use Júpiter em Câncer como uma sorte. E o lado espiritual está muito forte, contando, né, com as forças femininas. Então, quem são devotas de entidades, por exemplo, orixás femininos, a própria Mãe Maria, a gente tem aqui a mestra Kuan Yin, uma divindade feminina linda do budismo, que fala sobre o amor, a compaixão, o amor incondicional. Todas essas entidades femininas espirituais, neste momento, nos auxiliam a gente expandir o nosso coração, a gente expandir a nossa consciência, a gente poder se doar um pouco pelo outro. Pensarmos em nós, mas entender que a sorte ela vem do coração, que as coisas fluem com amor. Júpiter em Câncer é um período de você valorizar a sua mãe, você valorizar a sua família, você valorizar as suas raízes. Fortalecer vínculos verdadeiros. Crie vínculos verdadeiros com as pessoas, não seja falso. Não crie um relacionamento pensando no que o outro pode te dar, no que o outro pode te acrescentar e que vai ser bom para você. Seja verdadeiro, abra o seu coração. É assim que a gente cria vínculos bons com alguém. Quando a gente abre o nosso cardíaco. Então, a última vez que Júpiter esteve em Câncer foi entre junho de 2013 a julho de 2014. Então, o que aconteceu nessa vida nesse período? Envolvendo família, envolvendo casa, ou como que você estava emocionalmente? Você estava num período de mudança, você estava num período onde você tinha entrado em algum relacionamento ou saído de algum relacionamento? Porque esse ciclo se repete agora. Júpiter em Câncer, ele traz novos aprendizados sobre esse tema, principalmente na área, que é aquela casa astrológica onde você tem Câncer. Então, para concluir, Júpiter em Câncer, ele fala: nutra-se com amor, nutra os outros com o amor também. Como que eu nutro os outros? Às vezes com conselhos, às vezes eu nutro alguém com um cuidado, às vezes eu nutro alguém com uma arte, às vezes eu nutro alguém com uma culinária, como fazer um bolinho para alguém ou fazer um café para alguém, ou simplesmente com a presença. Estar presente quando um amigo precisar de você, estar presente e acolher alguém que precisa de acolhimento. Isso é Júpiter em Câncer e é simples, mas é na simplicidade que existe a espiritualidade. E esse Júpiter em Câncer, ele está aqui para te ajudar a crescer e evoluir. Por isso que eu trouxe aqui nesse vídeo todos os aspectos positivos, tudo que a gente pode absorver, mas eu também trouxe os aspectos desafiadores. Porque aqui a gente tem a dualidade. Então é um período da gente crescer e sair da zona de conforto. Ok? Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu trago reflexões sobre astrologia e também sobre a parte mais terapêutica e espiritual, comenta aqui. Se você sabe onde você tem Câncer no seu mapa, comenta aqui também que eu vou falar onde esse Júpiter está transitando, qual é a área especificamente, onde você vai observar uma grande abertura e crescimento também, tá bom? E não deixe de se inscrever, de deixar o seu joinha, o seu curtir, mandar esse vídeo para amigos e amigas que gostam desse tipo de conteúdo, ok? Eu agradeço a presença de vocês, eu vou ficar por aqui, mas eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até lá!